Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom recebê-los em nosso canal. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, pois assim nos ajudarão em nosso objetivo de levar a todos um melhor conhecimento das Escrituras. Hoje queremos tratar de uma parábola de Jesus conhecida como o banquete de casamento, ou o banquete real de casamento. Jesus segue contando as suas parábolas com imagens da vida cotidiana das pessoas, que, portanto, estão familiarizadas com elas. Entre essas experiências estão as festas de casamento judaicas. Veremos, contudo, que alguns aspectos da parábola são intrigantes. Aqueles enigmas que Jesus costuma colocar nas suas histórias do dia a dia e que devem alertar quem as ouve para que possam fazer uma correta interpretação. Ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta. Mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nesta parábola, podemos reconhecer como enigmas de Jesus, primeiro, o fato de os convidados não terem aceitado o convite. Isso é inesperado, tratando-se de um convite do rei para uma recepção, onde a comida garantidamente será muito boa, assim como a bebida. A alegria estará presente, com a oportunidade de viver algo diferente do ordinário. Em segundo lugar, além de muitos não aceitarem o convite, ainda capturaram os empregados, trataram-nos muito mal e os mataram. Alguém pode até não querer ir à festa, mas por que agiria assim com aqueles que vieram convidar? Em terceiro lugar, temos a reação do rei, que manda suas tropas para matar aqueles convidados e incendiar a cidade deles. Em quarto lugar, a ordem do rei para os seus empregados saírem e convidarem quem encontrassem pelo caminho, bons ou maus, é igualmente estranha. Finalmente, quando essas pessoas foram convidadas e já estão no palácio, o rei vislumbra um homem que aparentemente não está vestido de acordo. Manda amarrá-lo e jogá-lo na escuridão, onde, diz o rei, haverá choro e ranger de dentes. Para contextualizar essa escuridão, onde há choro e ranger de dentes, é preciso saber que tal descrição era a da Geena, o conhecido reino dos condenados, um lugar de tristeza e dor que abrigava aqueles que rejeitavam a Deus, um lugar de punição para sempre e separação eterna de Deus, que hoje chamamos inferno. Então, o começo da parábola é sobre o reino dos céus e o fim é sobre o inferno. Vê-se que Jesus não está falando de um rei comum ou de um casamento comum. De fato, o rei representa Deus, que dá uma festa de casamento ao filho. O filho é Cristo, Jesus, o Messias. No Antigo Testamento, o Messias, futuro rei de Israel, da descendência de Davi,
Era referido como um filho de Deus. Em Roma, os Césares se atribuíam títulos de filhos divinos. Era um título usual na antiguidade para os reis. Além disto, a imagem do banquete de casamento estava na tradição judaica. Era o que aconteceria quando Javé viesse salvar o seu povo. Havia essa expectativa com relação ao banquete messiânico do reino de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 25 do seu livro, descrevera profeticamente esse banquete. Diz que o Senhor dos Exércitos daria no monte Sião, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, vinho puro, pratos deliciosos e vinhos dos mais finos. Quebraria as cadeias que ligavam os povos, eliminaria para sempre a morte e enxugaria as lágrimas de todas as faces. E então se diria: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Isaías descreve um banquete universal, uma festa para todos os povos e não apenas para Israel. Nesta versão que utilizamos aqui, fala-se em ricas iguarias. Em outras versões da Bíblia, o texto menciona um banquete de carnes gordas. É, portanto, um banquete com um caráter de sacrifício, pois o livro do Levítico, capítulo 3, trata dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, e no versículo 16 ordena: o sacerdote os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor. A gordura dos animais era muito valiosa, porém o sacerdote não podia ficar com ela, nem podia a pessoa que oferecia o animal. Deviam oferecer a Deus, deixando-o a queimar no fogo. Vemos que Isaías faz uma alusão aos sacrifícios do templo, quando menciona o banquete de carnes gordas ou ricas iguarias. Além disso, pode-se depreender que o banquete é uma festa sobrenatural, porque serão engolidos e tragados não os sacrifícios oferecidos, contudo a própria morte. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Mais uma característica: é um banquete salvífico. Tudo isso é pano de fundo para a parábola de Jesus. Ele fala do banquete do reino de Deus, fala da salvação. A morte será tragada pela vitória de modo definitivo na ressurreição dos mortos. No Salmo 23, versículos 5 e 6, o salmista também termina seu canto assim: preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais uma vez a imagem do banquete, do qual Deus é o anfitrião, em cuja casa o salmista habitará para sempre. Para os israelitas, a casa do Senhor é o templo. Ali se oferecia um banquete com caráter de sacrifício. Os sacerdotes recebiam diariamente pão e vinho. A maioria do povo, dos homens judeus, ia ao templo 3 vezes por ano. E, por exemplo, na Páscoa, comia a carne de cordeiro e o vinho. A tradição judaica interpretava este salmo como um salmo messiânico, uma prefiguração da salvação, da chegada do novo Davi, o Messias. Compreendemos que Deus convida todos para esse momento, mas há os que o recusam, e esta recusa tem um significado eterno. Por outro lado, Jesus está aludindo mais uma vez nesta parábola ao tratamento que recebe, a sua rejeição e dos seus apóstolos pelos líderes de Jerusalém. Eles representam os convidados que rejeitaram os empregados do rei. Assim como noutra parábola, da qual falamos há poucos dias, os maus vinhateiros mataram os empregados do dono da vinha que tinham vindo cobrar-lhes pelo arrendamento. Mataram inclusive o filho do dono da vinha. E lá Jesus explicou que esse dono retiraria a vinha daqueles arrendatários e a daria a outros. Também aqui o rei manda convidar outros, todos, bons e maus, pelas ruas. Nenhum outro rei agiria assim, exceto talvez o rei São Luís de França. Nenhum mandaria convidar todos para o casamento. Sempre há uma lista de convidados nestas festas.
Podemos lembrar os casamentos reais britânicos, ainda neste século, com uma lista de convidados muito especiais da chamada elite mundial. O rei da parábola quer encher o palácio com todo tipo de pessoas. O significado disso é que o primeiro convite foi feito a Israel. Porém, como não foi aceito, novo convite será feito, desta vez até os confins do mundo, aos gentios. Não mais aos membros da antiga aliança, os bons da parábola, mas também aos que eram considerados ruins, pagãos, fora de Israel. Exatamente como na profecia de Isaías. Um banquete universal para todos os povos. O banquete da nova e eterna aliança que Jesus instituiu na última ceia e que se concretizará definitivamente quando ele voltar na sua glória. Ao final, Jesus acrescenta uma espécie de apêndice à parábola. O rei chega para inspecionar os convidados e surge a questão das roupas adequadas ou não que eles usavam. Um foi encontrado sem a roupa de casamento. É como se, num casamento comum, enquanto todos estão muito bem vestidos, com luxo e pompa, alguém aparecesse de jeans, camiseta e sandálias. Essa pessoa realmente estaria fora do padrão. Ia se sentir deslocada, sem se encaixar naquele lugar. Além disso, aparentemente havia no judaísmo algum tipo de veste apropriada para os casamentos. O homem da parábola não estaria usando essa vestimenta. Também ela é simbólica, como o resto da parábola. Então, o que isso representa? Ainda no livro de Isaías, capítulo 61, profetiza ele: com grande alegria eu me rejubilarei no meu Senhor, e meu coração exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Envolveu-me com um manto de justiça. Como um recém-casado cinge o turbante, como uma jovem esposa se enfeita com suas joias. Esta é uma descrição do Messias, do ungido de Javé, que virá com as vestes da salvação. Trazendo esta imagem para o Novo Testamento, e especificamente para a nossa parábola, o homem sem o traje de casamento é alguém a quem falta o manto da justiça, aquela necessária para o reino de Deus. Assim como os maus vinhateiros não deram ao dono da vinha os frutos que ele podia esperar, este homem não agia com justiça, não fazia o bem, não seguia o mandamento do amor. Por isso, não podia ser admitido. Devia ser lançado, como diz Jesus, às trevas exteriores, um lugar onde há choro e ranger de dentes, sobre o qual Jesus fala também em outras passagens, para explicar a separação eterna de Deus. Aquele estado de tristeza, de angústia, de frustração, decorrente da separação para sempre. A veste apropriada está na prática das obras de caridade, de que Jesus fala noutros textos do Evangelho de Mateus, como no capítulo 25, na parábola dos cabritos e das ovelhas. Os que estão à direita irão para o reino dos céus, mas os que estão à esquerda irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque não vestiram os nus, não alimentaram os famintos e sedentos, não cuidaram dos pobres, não visitaram os doentes e os prisioneiros. São as 7 obras de caridade de que a Igreja fala e que nos estimula a praticar. São os frutos que os vinhateiros precisavam produzir, a roupa que o convidado precisava estar vestindo. Esse é o ponto culminante da parábola do banquete de casamento, que Jesus resume quando afirma: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, todas as pessoas são convidadas para o reino de Deus, mas nem todas serão escolhidas para entrar se não estiverem vestidas com a veste própria, de justiça e santidade. Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino, como Jesus ensina no capítulo 7 de Mateus. Com a nossa parábola, mais uma vez, Jesus alertava os líderes de Israel de que precisavam aceitar a sua palavra, o seu ensinamento, o seu modo de ser, dele e de seus apóstolos. O céu será uma eterna festa nupcial, o eterno encontro e intimidade entre Deus e nós, que nos acolhe, nos recebe para sempre no amor da Santíssima Trindade. Como ensinava o Papa São Gregório Magno sobre essa parábola, a veste nupcial está presente na Igreja Católica. Não basta a fé, mas é necessário também o amor. O amor é a roupa de casamento.
Um amor à imagem daquele amor que Jesus Cristo revestiu quando se encarnou no seio da Virgem Maria para a nossa salvação. Um amor como o que Paulo menciona quando fala do matrimônio, comparando-o ao de Cristo e sua igreja na carta aos Efésios. Um amor de misericórdia, de compaixão, de redenção. A veste do nosso batismo nos dá toda a graça para viver este amor. Com efeito, o sacerdote diz quando batiza o fiel: recebei a veste branca e apresentai-a sem mancha no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para viverdes eternamente com Ele. Somos chamados a nos mantermos sem mancha, pelas obras de caridade, pelo amor a Deus e aos seus filhos amados, cada dia de nossa vida, até o reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, acione o sininho, conheça e compartilhe as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de vocês.